Estamos de volta com o Ponto Continuando na sua rádio 92,3 FM. Nesse bloco nós vamos conversar com o advogado Samuel Jorge, ele que é pré-candidato a prefeito da cidade de Lago da Pedra, que vai falar com a gente não só sobre a atuação dele política, mas também como ele está atuando também na advocacia, no cenário político em geral, até porque ele foi importante também na vitória do governador Carlos Brandão lá na cidade de Lago da Pedra. Vai falar um pouquinho da política local daquela região pra gente. Boa noite, Samuel, seja bem-vindo ao Ponto Continuando. Boa noite, Clodoaldo, boa noite, Rogério, boa noite, Glaucio. É uma satisfação muito grande estar aqui no programa de vocês. Antes de mais nada, porque também sou espectador. Acredito que vocês fazem um trabalho fantástico, que tem um conteúdo assim, de muita relevância e, sem dúvida nenhuma, vocês estão conseguindo levar informação de muita qualidade a todo o Maranhão. Obrigado, Samuel. Samuel, eu queria primeiro que você falasse pra gente como está o cenário político lá de Lago da Pedra, como você tem caminhado para se viabilizar e como está posicionado hoje com relação à atual administração lá da cidade. Eu não poderia deixar de iniciar essa conversa nossa sem mandar um... Só chegar um pouquinho mais perto do microfone. Pode mexer ele aqui. Sem mandar um abraço de solidariedade aos meus irmãos lagopedrenses que também foram atingidos pela chuva, pelas fortes chuvas, na verdade, né? Lago da Pedra é uma cidade que não é cortada na sua sede por rios, mas ainda assim a cidade foi acometida por chuvas muito fortes e a população, parte dela foi atingida e castigada com a cheia das águas, né? Algumas ruas ficaram completamente alagadas. Eu, dentro daquilo que me cabe como cidadão, como especialmente um cidadão da luta política, fiz os contatos necessários aqui no estado para tentar viabilizar cesta básica, viabilizar a própria ida da Sinfra, né, ao local. E, sem dúvida nenhuma, eu não poderia, Clodoaldo, deixar de mandar esse abraço de solidariedade. Quanto ao cenário, hoje eu figuro como pré-candidato, como o próprio nome já sugere, né? Eu ainda estou nessa fase de construção da candidatura. É um momento em que a gente senta com os demais líderes da oposição, com aqueles que pretendem ser candidatos, e é um momento, sobretudo, de reflexão. Se existe uma pré-candidatura na oposição e essa pré-candidatura, não necessariamente a minha, tem viabilidade, é sinal de que a gestão não vai bem, é sinal de que o município precisa de mais atenção, é sinal de que a população precisa de serviço público de mais qualidade. Hoje, eu figuro como pré-candidato com o apoio de 6 vereadores do município. A cidade possui 13 vereadores. E tenho tentado me viabilizar com os demais companheiros de oposição. Hoje também nós temos o Mauro Jorge, que é uma pessoa fantástica, um cara que já foi deputado, já foi presidente do ITERMA, tem uma larga experiência administrativa e tem a minha admiração. O Mauro também é pré-candidato. E tem o Hilário Neto, que é filho do ex-prefeito Luiz Osmani, que é um empresário de sucesso, é uma pessoa que tem uma boa reputação na cidade e, sem dúvida nenhuma, tem todos os predicados para poder colocar seu nome à disposição. Eu, como filho da terra, como um jovem que tem sonhos para a sua cidade, eu me coloquei à disposição porque eu entendo que a cidade hoje precisa de um projeto de desenvolvimento. Uma cidade como Lago da Pedra é uma cidade, para você ter ideia, tem praticamente 60 mil habitantes e é uma cidade que, até pouco tempo, eu gosto de citar sempre isso como exemplo, era uma cidade que tinha um veterinário. E por que eu falo veterinário? Porque a vocação econômica da nossa cidade, Clodoaldo, é uma vocação eminentemente agropecuária. Então é preciso que se tenha um projeto de desenvolvimento para a cidade, porque isso vai significar, sem dúvida nenhuma, autonomia, renda para as pessoas e comida na mesa do trabalhador lagopedrense. Samuel, boa noite, seja bem-vindo ao Ponto Continuando. Jô, eu estou recebendo aqui milhões e milhões de mensagens aqui no YouTube. O som tá baixo, Então, regularize isso aí, meu irmão, que a gente está aqui com muita gente no YouTube. Samuel, seja bem-vindo ao Ponto Continuando. Queria saber como é que tu está te posicionando, falando especificamente sobre o cenário político lá do Lago da Pedra. O município do Lago da Pedra é administrado pela sua tia, né? A Maura Jorge. Existe, a Maura Jorge, há um tempo atrás, inclusive acho que na eleição de 2020, estava com aliançada com esse prefeito Laércio Arruda, né? Mas romperam politicamente. Você falou que hoje você tem 6 dos 13 vereadores, não é isso?
de Lago da Pedra. Eu queria saber como é que está a tua relação hoje com esses outros atores políticos, né? Por exemplo, esse ex-prefeito, o Laércio Arruda, né? E outros, né? Afinal, você pretende disputar a eleição provavelmente contra a sua tia, né? Ela pode ir para a reeleição, não é isso? Isso, ela hoje é prefeita do município, tem direito de disputar a reeleição. O ex-prefeito a que você se referiu é o Laércio Arruda. Laércio Arruda, Ele isso. também está no projeto com a gente, também apoia a nossa pré-candidatura, é uma pessoa que tem o carinho de boa parte da população, é uma pessoa muito carismática e, sem dúvida nenhuma, também soma com a gente nesse projeto. Quando a gente fala de conjuntura política, é natural que a gente mencione aqueles políticos com mandato, né? E até por uma falha eu não mencionei aqui que existem ex-vice-prefeitos que estão no projeto, existem ex-secretários, existem figuras importantes na política de Lago da Pedra, líderes sindicais, líderes religiosos. Existe um contexto que favorece essa pré-candidatura. E eu, naturalmente, como preciso dessa viabilidade, eu busco fazer esse tipo de aliança, porque as alianças políticas elas são importantes, mas é preciso que você tenha um retorno da população sobre isso. Não adianta nada você ter uma grande articulação política e as urnas não falarem isso, né? Prova disso foi a nossa eleição aqui de governo do Estado, onde o senador Everton teve uma grande articulação política, é um grande político, mas não conseguiu reverter isso em votos. Então, eu tenho essa visão de que é preciso fazer as alianças políticas necessárias, mas é, acima de tudo, necessário que você entregue a mensagem correta para a população. Samuel, boa noite, seja bem-vindo ao Ponto Continuando. O que está levando esse grupo tão forte e tão grande, e tão cheio de várias vertentes diferentes, a se unir contra a atual gestora, no caso, a prefeita Maura Jorge? O que levou esse grupo a formar essa composição? A atual prefeita ela foi eleita na expectativa de suprir aquilo que o município precisava. O município de Lago da Pedra, como eu falei para você, é um município que carece muito de emprego. Até mesmo pela nossa localização, a cidade ela não é rota. Ela fica para dentro da MA 245. E a prefeita foi eleita com a promessa de que iria desenvolver o município, de que iria fazer grandes obras, de que iria desenvolver a cidade. Mas a realidade é que isso não vem acontecendo. Hoje a nossa cidade é uma cidade que não tem conseguido atrair investimentos. É uma cidade que é belíssima, a nossa cidade é muito bonita. Eu conheço. É uma cidade linda, mas é uma cidade que está com o potencial subutilizado. Então, o município de Lago da Pedra não tem conseguido atrair investidores. E isso reflete diretamente na falta de emprego para a nossa juventude. Os jovens de Lago da Pedra hoje vão embora para outros estados, para cortar cana, vão embora para a capital, porque a cidade não tem oportunidade. E eu bato muito nessa tecla de que nós precisamos explorar o potencial econômico do município. E por que eu digo isso? Hoje em Lago da Pedra, o jovem que quiser fazer um curso superior, ele pode basicamente ser professor ou pedagogo, que são duas das mais importantes profissões, eu diria. Só que você pode exercê-las em qualquer lugar do Brasil. Você pode ser professor em Porto Alegre, pode ser professor lá no Acre e pode ser em Lago da Pedra. O que eu quero dizer com isso? É uma profissão que não explora a vocação econômica do município. Então, eu entendo e vou lutar por isso, independente de mandato, que a nossa cidade precisa encarar sua vocação econômica, que é uma vocação voltada para o agro, para a agricultura familiar, e criar cadeias produtivas para que isso gere emprego para o cidadão lago-pedrense. Então, hoje, o principal mote da minha pré-candidatura, e que eu acredito que é uma falha da gestão atual, é a falta de emprego para a juventude, a falta de oportunidade, que está diretamente relacionada à falta de vontade política de realizar. Porque o prefeito, Rogério, quando ele tem planejamento, tem organização, ele sabe onde buscar os investimentos, ele sabe criar um cenário positivo para que aquele município se torne atrativo para os investimentos. Estamos conversando com Samuel Jorge, advogado e pré-candidato a prefeito de Lago da Pedra. Samuel,
A prefeita de Lago da Pedra, Maura Jorge, apoiou lá para o Senado o Roberto Rocha, apoiou o Everton para o governo, e os seus candidatos ganharam, apesar do apoio da própria prefeita. Lá o Flávio Dino teve 54 contra 44 do Roberto, o governador Brandão teve 47 contra 33 do Everton. Então como é que você espera que tenha também reflexo esses apoios, e se o governador Brandão já se colocou à disposição também para apoiá-lo na candidatura a prefeito, como é que você espera esse reflexo também para a próxima eleição a prefeito? O governador Brandão é um político muito habilidoso, já estive com ele algumas vezes. Sem dúvida nenhuma, ele vai estar no projeto conosco, com o projeto da oposição, que foi quem o apoiou lá no município. Inclusive, eu queria aproveitar e mandar um abraço ao meu amigo Orleans, que é o secretário de Assuntos Municipalistas. Estive com ele hoje pela tarde. O governo ele vai ter um papel muito importante nessa corrida eleitoral, porque prova disso são esses números que você citou há pouco. Eu não posso ser leviano de dizer que esses votos fui eu que dei ao governador. É claro que não. Nós ajudamos, nós lutamos, levamos o nome dele, mas sem dúvida nenhuma o governador Brandão ele vem mostrando muito serviço. Então é natural que os aliados políticos dele estejam nessa base de sustentação, inclusive para somar no projeto político dele. Então assim, o governo ele vai estar presente nas eleições em Lago da Pedra. O governo tem lado, é importante que fique muito claro isso. E, sem dúvida nenhuma, eu acredito que a posição que o governador Brandão adotar será uma posição de consenso. E para presidente em Lago da Pedra, o Bolsonaro também. Ela que é bolsonarista, de carteirinha lá. Mais ferrinhas do Maranhão. É a cara do bolsonarismo no Maranhão, e lá o Lula ganhou. A eleição lá do ano passado, uma diferença Lula grande. Deu uma ataca no 59 para o Lula, 37 para o Bolsonaro. Samuel, sobre endereço partidário. A gente conversava antes da entrevista e havia te perguntado como é que tu estava trabalhando isso, se você já tinha definido. Já há alguma definição em relação ao partido que você vai se filiar? O governador Carlos Brandão recentemente esteve em Brasília e conseguiu retomar novamente o comando da Federação PSDB Cidadania. Está sendo comandado agora pelo Sebastião Madeira. PSDB seria o caminho, até porque você ajudou já o Brandão na construção desse partido aqui, né? O governador Brandão foi presidente do PSDB no Maranhão e, à época, eu fui presidente da juventude do PSDB junto com ele. Então, nós já trabalhamos juntos nesse sentido partidário, fizemos um belíssimo trabalho, ele sempre deu total apoio, porque ele acredita na juventude acima de tudo. E sobre a atual conjuntura partidária, nós, no momento certo, Glaucio, nós vamos ouvir o nosso grupo político em Lago da Pedra, vamos ouvir a população e, sem dúvida, também o governador Brandão. É importante que fique registrado que o meu líder é o governador Carlos Brandão. E eu tenho comigo essa premissa de respeitar as lideranças. A liderança do governador Brandão, sem dúvida alguma, vai ser preponderante para que a gente escolha os caminhos partidários. Samuel, agora eu te pergunto o seguinte, a tua plataforma principal você está colocando a questão de geração de emprego e renda, mas existem outros fatores que precisam ter a página virada. Por exemplo, a educação, que é uma das prioridades, é o carro-chefe do governo Brandão. Ele tanto destacou o vice-governador para essa função, que foi secretário durante muito tempo, foi o mais longevo secretário de Educação. Então, vamos lá. Além de geração de emprego e renda, o que você tem como plataformas fortes para poder melhorar e também mudar os indicadores sociais de Lago da Pedra? O IDEB do município de Lago da Pedra, Rogério, ele vem numa decrescente há algum tempo. E o IDEB está nesse sentido negativo, é muito sintomático. Lago da Pedra é uma cidade que os professores não têm a valorização que merecem. É importante que fique registrado. Eu já tive essa preocupação de conversar com a classe, com o sindicato. Uma das pautas que eles exigem da prefeitura é a revisão do plano de cargos e salários, que é de 2009, salvo melhor juízo. Então, é preciso que haja esse olhar para a valorização dos professores, que é um dos pilares que eu enxergo como necessários, e o outro é a questão de estrutura. Para você ter ideia, o município de Lago da Pedra, e aí faço justiça, como tantos outros do Maranhão, não tem escola em tempo integral, não tem uma creche em tempo integral. E eu considero de extrema importância isso porque Lago da Pedra possui alguns bairros
que têm índices de violência mais elevados. Então, é urgente que esses bairros tenham escola em tempo integral, porque é preciso que haja a ação ostensiva de segurança pública, mas a gente precisa entender a segurança pública como um problema estrutural. E a gente combatendo essa estrutura que segue propiciando o crescimento do crime, a gente vai conseguir reduzir os índices de criminalidade, inserir os jovens no mercado de trabalho e resolver 2 problemas com uma tacada só. Então, assim, é preciso que o município favoreça a criação dessas escolas em tempo integral, até para que os pais, as mães possam trabalhar, possam ingressar no mercado de trabalho. E aí, eu costumo dizer que tudo na administração pública está interligado. Se você for olhar o perfil socioeconômico dessas famílias, são famílias desses bairros mais carentes, né? São famílias que os filhos são criados só pelos avós, existe aí a questão do abandono paterno, índice de evasão escolar aumenta. Então é um problema que é muito complexo para a gente dizer assim, não, eu vou investir aqui. É preciso que se tenha coragem de encarar o problema do tamanho que ele é. É um problema complexo e precisa de análise multidisciplinar. Estamos conversando com o Samuel Jorge. Samuel, já estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista. Eu vou logo dar 2 minutos para que você possa não só falar mais sobre as suas ideias para o município de Lago da Pedra, mandar um abraço aí para quem ainda queira mandar aqui no nosso encerramento, mas também eu queria que o senhor encerrasse também respondendo uma pergunta sobre qual você acha que é a vocação principal, já que nós estamos falando bastante sobre geração de emprego no município de Lago da Pedra. É na questão mesmo rural, de produção, ou tem uma questão ainda mais de indústria para Lago da Pedra? Qual seria a vocação para que a gente pudesse gerar mais empregos lá na cidade? Clodoaldo, deixa eu aproveitar, eu vou logo te fazer também uma pergunta. Isso, já para a gente fechar. Samuel, tu fica à vontade para responder e tem mais um tempinho para você fazer suas considerações finais. A gente está com uma audiência muito grande lá, viu, cara? Massa. Aqui no YouTube, então, tá pipocando comentário, não dá nem para ler todos, mas eu vou pelo menos fazer um questionamento que as pessoas estão mandando aqui, que é sobre uma live que a Maura Jorge fez recentemente, e aí ela, nessa live, eu estava até vendo aqui parte do... Fez uma... não sei se foi para ele, eu queria saber se foi para ele, né? Pedindo ajuda para quem pretende se candidatar a prefeito. Foi para você isso aí? Qual é a tua avaliação? Eu acredito que não tenha sido para mim, não é possível, porque hoje a prefeita do município é ela. Eu não tenho que dar satisfação sobre ações que vão ao município, porque eu não sou o prefeito do município. Quem precisa responder aos questionamentos da população é ela, não sou eu. Então, assim, eu estou à disposição do município de Lago da Pedra porque amo a minha cidade, porque tenho responsabilidade e porque tenho compromisso. Eu sei o caminho das pedras para que os benefícios cheguem à cidade e tenho trabalhado nisso. Agora, a responsabilidade não é minha, é da gestora do município. É importante que isso fique registrado porque eu, se for a vontade de Deus em primeiro lugar e do povo, que eu seja prefeito do município, eu não vou fugir das minhas responsabilidades. Aquilo que for de minha responsabilidade, vocês poderão cobrar de mim. Eu não vou terceirizar a minha responsabilidade. E com relação à vocação econômica de Lago da Pedra? A vocação econômica de Lago da Pedra, para você ter ideia, hoje existe um dado do IBGE de que o município possui um rebanho bovino de cerca de 120 mil cabeças de gado. Só que a criação de gado bovino, ela não gera dividendos diretamente para o município, porque o imposto que se arrecada é um imposto estadual. Então é preciso que a gente, o que eu falava agora há pouco, que a gente implante essa cadeia produtiva. O que é isso? É você pegar desde o operador de máquina que vai ali fazer a pastagem, desde o veterinário, desde do técnico agrícola. É você criar uma cultura de que o município precisa daquela atividade e que ele gire em torno disso. É preciso que tenha uma faculdade, por exemplo, de zootecnia, de veterinária. E eu falo agro assim, mas é importante a gente registrar que a agricultura familiar ela é de extrema relevância. A Embrapa, que é a empresa brasileira de agropecuária, ela tem um dado que é muito sintomático. Mais de 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas no Brasil inteiro vêm da agricultura familiar. Mas em Lago da Pedra o que não existe é uma cadeia produtiva, que é o que eu te falei há pouco. O prefeito ele tem um papel de comandar esse processo, de chamar a responsabilidade e dizer, olha, de ir atrás, por exemplo, de investidores, de ir atrás de faculdades, para criar a cultura do agro.
E isso precisa ser revertido em dinheiro no bolso das pessoas. Eu gosto sempre de citar como exemplo Balsas. Balsas, tudo bem que é uma das grandes cidades do Maranhão, mas é uma cidade que absorveu essa cultura. É uma cidade que gira em torno daquilo ali e tem uma das maiores arrecadações proporcionais do Brasil. Então, Lago da Pedra, a partir do momento em que a gente encarar que a vocação econômica da cidade é essa, sem, obviamente, esquecer do potencial industrial, né, que apesar de não ser uma cidade bem localizada, é uma cidade que tem tudo para que atraia investimentos. Agora é preciso criar o cenário ideal para isso. É preciso conceder uma isenção tributária para quem queira empreender. É preciso que o município crie uma pista de pouso, uma espécie de aeroporto, porque os grandes empresários dessas empresas multinacionais, eles andam de jato. Então é preciso favorecer o cenário para quem quer empreender, para quem quer investir. E fora isso, o município também precisa incentivar os micro e pequenos empreendedores. Sem dúvida nenhuma, são os verdadeiros motores da nossa economia. Samuel, eu queria agradecer muito sua entrevista. Obrigado, primeira vez vindo ao Ponto Continuando. Esperamos que venha mais vezes, até a eleição ter bastante tempo para discutir bastante o cenário de Lago da Pedra. Valeu, muito obrigado. Clodoaldo, queria só te pedir licença para mandar fica à vontade agora, nesse finalzinho. Para amigos muito queridos que estão nos acompanhando, João da Cruz, o Matheus, a Cira, o Henrique Paraibano, que é um vereador amigo nosso, que tem me dado uma força muito grande, é um cara espetacular. E o nosso amigo jornalista também, amigo de vocês, Gildásio Brito, do blog Minuto Barra. É um cara fantástico que tem feito um grande trabalho na região dele, lá em Lago da Pedra. Falou, se reuniu também com o Guilherme Mulato, né? Eu vi a foto de vocês. Guilherme Mulato. Eu falei há pouco pro Glaucio aqui. Glaucio, estive com um grande amigo seu. O Guilherme também é uma pessoa que tem se dedicado na luta política lá no município de Ribamar e, sem dúvida nenhuma, vai colher os frutos disso. Muito obrigado, Samuel. Boa sorte aí na sua caminhada. Valeu. A gente volta amanhã com mais Ponto Continuando. Agradecendo todo mundo que participou também aqui no YouTube. Muita gente participou no YouTube. Obrigado, gente. Até amanhã.